Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer estar aqui hoje em mais uma live para informar a população, né? Se antes era importante, agora mais ainda, né? Por causa da pandemia, então o pessoal está muito perdido, muito precisando muito de informações, né? O assunto de hoje é doenças de inverno. Então, gripes, resfriados, rinite, sinusites, asma e versus o Covid, né? Porque todo mundo que hoje tem um sintoma dessas doenças está preocupado de ser Covid, né? Então a gente também vai falar um pouquinho sobre esse assunto. A nossa convidada hoje é a médica doutora Vera Pontes de Oliveira Rezende. É uma médica super conceituada aqui em Franca, super querida pelos pacientes. Ela está sempre procurando os melhores tratamentos, sempre se atualizando, né? Fazendo cursos, trazendo as melhores terapias. Então, é um prazer para a gente, é uma honra falar com a doutora Vera. Ela é médica pela FAMERP, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, otorrinolaringologista, pela mesma instituição, né? Especialista. Ela é especializada também em ortomolecular pela FAPES e também trabalha com o protocolo Coimbra, que é aquele que utiliza altas doses de vitamina D em doenças autoimunes. Enquanto eu convido a doutora Vera aqui para entrar, clica no aviãozinho aí embaixo, no canto inferior, para a gente convidar o máximo de amigos e familiares, né, com interesse nessas doenças de inverno. Quem quiser também pode ir mandando perguntas. Essa live vai ficar... A gente vai procurar gravar essa live, né? Porque o Instagram está mudando muitas coisas no Stories ou também no IGTV. E também vai para o nosso YouTube. Convidando aqui a doutora. Vamos aguardar ela entrar. Olá, doutora. Seja bem-vinda. Olá, bom dia, Carlos, tudo bom? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a disponibilidade. Eu sei que sua agenda é cheia, né? Ainda mais agora nesse momento, que entra o inverno, né? E a gente está aqui para tirar as dúvidas das pessoas que estão meio perdidas, né? E com a entrada do inverno, doutora, quais as doenças que mais aparecem aí no consultório de otorrino? Então, Carlos, na verdade, assim, as doenças respiratórias em geral, né, aumentam demais, né? Agora é a época dos resfriados, da gripe, a rinite alérgica piora muito, né, nesse período, as rinossinusites, otites de repetição, pneumonia, asma, né? Todas essas doenças aumentam demais. Uma outra coisa que não é uma doença de inverno em si, dentro classificada, mas também são os sangramentos nasais, né? Que aumentam demais nesse período e assusta muita gente, né? Principalmente pessoas mais de idades que começam com sangramento, então a pessoa assusta, mas é uma coisa relativamente comum acontecer no inverno. Que tem muito assim, a gente vê no balcão da farmácia mesmo, né? O pessoal perguntando sobre rinite e sinusite. O pessoal faz muita confusão, né? Eu tenho rinite, é sinusite, eu tenho sinusite, é rinite, né? Conta pra gente um pouco qual que é a diferença, né? Para a pessoa saber o que ela tem, né? E como direcionar aí o tratamento, né? Então, Carlos, na verdade, os sintomas são muito parecidos, né? E hoje em dia, a classificação é rinocinusite. Então, você pega mesmo, porque a mucosa nasal e a mucosa dos seios da face, elas são muito parecidas. Então, só para dar uma noção de anatomia, sinusite, os seios da face são os buracos que a gente tem nessa região frontal, etimoidal e maxilar, e eles são revestidos por uma mucosa muito parecida com a do nariz.
Então, tudo que afeta o nariz pode realmente levar para os sintomas de sinusite, né? Então, na verdade, é rinocinusite o termo correto hoje que a gente usa, porque uma coisa é mais ou menos uma extensão da outra. Então, normalmente a pessoa com o quadro começa com um nariz entupido, espirros, coceira no nariz, e o nariz começa a congestionar, já começa a sentir aquele peso no rosto. Então, às vezes, é uma sinusite alérgica. Então, começa a produção da secreção nessa região, e aí é meio para bactéria e vírus aproveitar. E, às vezes, por conta de uma rinite alérgica, você tem uma complicação com o quadro infeccioso, que pode ser viral ou bacteriano. Aí que entram os sintomas depois. Começou com uma dor muito forte. Secreção. A secreção é um indício também de piora, porque normalmente numa rinite que não tem processo infeccioso, a secreção é clarinha, aquela secreção parecida com uma clara de ovo. Desculpa, com uma clara de ovo. E depois ela vai ficando um pouquinho mais assim, quando ela começa a se infectar, ela vai ficando amarelada, esverdeada, às vezes vem o sintoma de febre, mas nem sempre a pessoa tem febre, principalmente em criança. Criança, às vezes, não tem febre na sinusite, né? Começa com a tosse e aquela secreção, aquela coisa que fica agarrada, parece que tem uma bola, um comprimido parado. Então, isso aí já é um indício que houve uma complicação, que você já, tua rinite já está indo para uma sinusite infecciosa, viral ou bacteriana, conforme o caso, né? Como é que é o tratamento hoje das rinossinusites? Assim, depende do caso, né? Individualizado, né? Se tem infecção bacteriana, se não tem. Como é que é o tratamento hoje padrão, assim? Tá assim, né? Começou com um processo leve, tá com aquela. Geralmente a pessoa que tem rinite, ela já mais ou menos sabe, porque é uma doença crônica, né? E você, infelizmente, não tem cura de um processo alérgico. Então a pessoa já mais ou menos se conhece, né? Então ela começa com esse narizinho entupido, escorrendo, espirro. Então a primeira coisa que a gente orienta, lavar o nariz. Lavar o nariz ou com soro fisiológico, ou com uma solução que eu vou falar aqui para vocês, que eu adoro, eu acho que funciona muito bem. Então, é uma solução que você coloca meio copo de água morna, espera esfriar, coloca uma colherzinha de chá de bicarbonato e meia colherzinha de sal. E você joga, vai lavando o nariz assim à vontade. Quanto mais você lavar o nariz, melhor. E às vezes você tem que lançar a mão mesmo medicação, que é um antialérgico, né? Então, quase todo mundo que é alérgico já tem um antialérgico em casa, que já faz uso assim por uma necessidade. E os casos que são um pouquinho mais, assim, crônicos, né, a gente usa muito o corticoide nasal, que funciona muito, porque ele tem uma ação tanto nasal como nessa região dos seios, né, seio maxilar, etimoidal, e às vezes até para o ouvido também, porque tem a sensação, quando você congestiona, o ouvido também fica tampado, né, então aquela sensação de surdez que a pessoa tem. Então, seria assim, basicamente isso, eu acho que a limpeza, o segredo todo está na limpeza nasal. Ou soro fisiológico, ou essa solução que eu te passei, que eu acho muito boa, funciona bastante. Quem tem essas rinossinusites, então, a senhora indica que faça isso direto, essa limpeza com essa solução. Mesmo que não tiver em crise, é bom. Não, na verdade, assim, eu acho que assim, se você está sem crise, o soro fisiológico nesse período do inverno é muito importante, usar todo santo dia. Então, você pode usar, assim, se você quiser comprar o sorinho, você vai usar 2 conta-gotas cheios, que seria 2 ml a 3 ml. Pelo menos 2 vezes ao dia. Isso, assim, nos 3, 4 meses de outono e inverno, nesse período todo do outono e inverno, é importantíssimo usar. Quando você tá com uma piorinha, você sente que tá com uma secreção mais intensa, aí você faz essa solução salina. Porque essa solução é assim, a pessoa tem que ter cuidado, ela não pode, porque se ela ficar muito tempo, ela pode contaminar. Eu acho que ela tem que ser trocada a cada 2 dias, tem que estar bem tampadinha. Então, eu acho que essa solução, quando você tiver piorzinho, já começando com sintoma mais, o soro realmente indica que a pessoa tem que fazer uso constante. Certo. Doutora, e a asma? A asma é sempre na infância que é descoberta ou a asma acontece na vida adulta, de aparecer, assim, começar a ter asma?
como é que a pessoa sabe os sintomas da asma, de outras coisas, né? Então, porque é um processo também alérgico, né, que acontece nos brônquios. Então, você realmente pode ter asma na fase adulta, né, às vezes. E é muito comum a pessoa tem de infância, aí ela fica um período longo sem ter, na fase adulta, mais velha, sintoma de novo. Sintoma de característica alérgica, né? E assim, difere porque a pessoa percebe, ela sente uma dificuldade para respirar, o pulmão dá assim, aquele chiadinho, e as crises de tosse, né? Tem a asma que é desencadeada por atividade física, por esforço. Então, isso aí a pessoa já tem mais ou menos o manejo de um corticoide inalatório, né? Antes da atividade física, mas ela pode realmente aparecer em qualquer época da vida. Não tem muito específico. É claro que criança e na fase mais idosa é mais comum. Entendi. E agora vai entrar gripe, resfriado, né? Como que o pessoal, o paciente, pode perceber a diferença entre um e outro pelos sintomas, né? E porque a pessoa costuma falar assim, eu estou gripado, né? Mas a maior parte não é gripe, né, doutora? Resfriado, mas na verdade, assim, porque as duas são causadas por vírus, né? É a intensidade, é a agressividade do vírus que faz a diferença. A gripe seria o vírus influenza e o resfriado são vários, mas os mais comuns são o adenovírus e rinovírus. Eles têm uma agressividade diferente. Então, o resfriado, a pessoa geralmente começa com aquele quadro, é muito parecido com a rinite alérgica também, o resfriado, né? Então, às vezes se confundem então, também. Não é fácil, gente. A gente fala assim, às vezes até a gente aqui no consultório se confunde também, porque tudo vai depender da evolução clínica, né? Às vezes você precisa de 2, 3, 4 dias para sentir como está essa evolução do paciente. Mas basicamente é isso. Eu vou falar do resfriado, vai parecer que eu estou falando da rinite. É nariz entupido, espirros, coceira. Às vezes a pessoa tem uma dorzinha de garganta, né? Que às vezes a rinite não aparece, mas não é. Às vezes até pode ter uma rinite, mas geralmente o resfriado, aquela irritação, aquela faringitezinha, né, na garganta. E um discreto, assim, uma dorzinha no corpo, tal. Que é também um sintoma muito parecido com o início da gripe. A gripe você começa assim, leve, né? Só que você vai evoluindo com dor no corpo, um cansaço maior e a gripe dá febre. Às vezes febre alta. O resfriado pode dar febre? Pode, mas geralmente é uma febrícula. Então, os sintomas dos primeiros dias são muito parecidos. Rinite, resfriado e gripe. A evolução que nos dá a dica do que está acontecendo. Né? Porque um paciente com uma gripe pode evoluir rapidamente para uma sinusite, para uma pneumonia, para uma otite. Então, você tem que estar seguindo a evolução que é importante. Né? Então, a gripe sempre é pior que o resfriado. Dor no corpo, indisposição, febre alta. Então, você já fica mais debilitado, com aquela mialgia, aquela dor que você tem que ter sensação que você precisa de cama, né? Você quer dormir, você quer deitar. O resfriado, então, são sintomas mais levezinhos, que se resolvem rapidinhos, né? A gripe se estende mais, às vezes mais que uma semana, 10 dias. E a vacina da gripe, doutora? A gente sabe que o serviço público dá para paciente de risco, né? Para grupos, né? De maior risco, né? Mas a senhora indica que todo adulto tome? E qual que é a eficácia média de proteção hoje dessa vacina? Então, a vacinas é o vírus influenza inativado, né? Então, na vacina pública, ela é trivalente, então são duas cepas do vírus A, né? Porque a influenza tem vírus A e subgrupos A e B, né? Então, ela é trivalente, então ela tem 2 As e 1 B. Na rede particular, nós temos a tetravalente, que são 2 As e 2 Bs, então pega um pouquinho uma quantidade maior de cepas de vírus, né?
Eu acho importantíssimo que faça uso da vacina, porque ela tem uma eficácia, pelo menos no primeiro ano de aplicação, que você faz a aplicação da vacina, de 80, mais ou menos 86 a 93% de eficácia. Nos anos subsequentes é um pouquinho menos, mas é uma eficácia grande. Né? 85% de eficácia realmente é uma proteção grande. A pessoa deve tomar, sim. As pessoas têm um pouco de medo porque toda vacina pode dar reação. Né? Inclusive em criança, quando você vai dar, a criança pode ter febre, e as pessoas, então, às vezes têm medo, falam, eu tomei, tive uma gripe, e às vezes é uma reação e ela já estava antes para ficar gripada. Então, coincidiu com o período que ela tomou a vacina e ela põe a culpa na vacina, né? Então, é complicado. Tem gente que tem um pouquinho de medo, mas assim, eu faço uso há muitos anos, eu e todo mundo da minha família, e eu acho que realmente é uma coisa importante que deve ser feita. Então, todo adulto é bom tomar, se puder, né, fazer uma clínica particular, né, tomar a vacina também, mesmo não sendo dos grupos, né? Mas assim, eu acho que nem, assim, igual o paciente meu, porque todos os pacientes com rinite alérgica aqui, eu considero um doente crônico. Eu passo, eu indico para, eu faço, eu dou o pedido, porque é uma proteção. Então, assim, podendo todo mundo fazer, né, é o que você falou. Uns conseguem na rede pública, outros não, se puderem fazer particular, né, ok. Mas realmente, então, deve ser feito, sim. Doutora, agora parece que a Covid está vindo para o interior, né? As cidades em volta de São Paulo, a gente tem notícia de que está aumentando muito nos casos, né? A gente vê os pacientes no balcão da farmácia meio perdidos, né? E essas doenças de inverno se confundem muito, né? Como é que está sendo o desafio do consultório, né? Esse diagnóstico, né? De diferencial, né? Quando que se desconfia que quando se desconfia que não é, né? Está sendo usados os exames, não está sendo, o prazo do exame também, né? Então, você está me ouvindo, Carlos? Pô, é que entrou uma chamada. No som. Então, na verdade, assim, eu parei de atender mesmo 15 dias só na quarentena, logo eu voltei, né? Porque eu senti que, assim, a procura, o pessoal me mandando WhatsApp, todo mundo muito desesperado, porque além do, assim, que nesse período ficou se falando só de Covid, e existem outras doenças, né? E as pessoas desesperadas porque elas estavam com outros problemas e não conseguiam atendimento. Então, eu, assim, vim trabalhar com muito medo, com um monte de proteção, tal, mas eu voltei, foi uma das primeiras que né, assim, que eu tive conhecimento que começou a trabalhar. E o que eu tenho visto? Aqui no consultório, realmente não teve muito caso, assim, de eu me preocupar. Esse aqui eu acho que teve pouquíssimos. A gente não está conseguindo fazer a solicitação. No início, logo que eu voltei, não tinha teste para fazer. Só estavam dentro dos hospitais para aqueles pacientes que já chegavam com a fase de dispneia. Então, não adianta a gente querer pedir, tinha que ir para a Hoje já tem, né? Mas mesmo assim, a maioria dos convênios não estão disponibilizando o exame. Então, você pode fazer com o pedido médico, a indicação, mas aí você vai ter que fazer particular, né? Porque por enquanto realmente não está, são um ou outro convênio que está disponibilizando. E aí, quando você tinha uma suspeita, você tinha que mandar para o pronto atendimento e lá eles fazerem a solicitação. Então, assim, eu não conseguia fazer aqui comigo, só por mim, eu tinha que encaminhar. Agora a gente já consegue pedir, porque já tem alguns laboratórios fazendo. Mas, assim, eu acho que é um desespero geral, né? Porque a pessoa começa com o nariz entupido, começa a espirrar, começa com uma tosse, fala, eu tô com Covid. Claro, a gente, nessa fase, se você pensa assim, você tem que estar se protegendo mais. Então, colocar a máscara com muito cuidado, tentar evitar contato com pessoas. Mas, assim, os sintomas são realmente no início muito parecidos. É aquilo que eu falei. A diferença é o acompanhamento. Normalmente, com o terceiro ou quarto dia.
Porque aí o que começa a aparecer? Começa a aparecer a febre alta, que a gripe, o H1N1 dá também. Começa a aparecer, às vezes, a dor de garganta, o nariz entupido. Agora, a diferença que a gente vê... Bom, aí, no Covid, já começa a ter uma diarreia, pode ter uma conjuntivite. E, assim, aquela coisa do olfato, né? A pessoa vai perder o olfato e é total. Perde, assim, a gente que tem visto, fica zero. Sente cheiro e não sente o gosto das coisas, né? Então, isso aí é um diferencial, apesar que também no H1N1 tem, mas o Covid, a gente está vendo assim que são sintomas um pouco mais presentes nesse caso. Então, para a H1N1, dá dispneia? Dá, mas do Covid dá muito mais. Então, normalmente, você vai começar a perceber essa diferença, talvez lá depois do quarto, quinto dia que você entrou em contato com o vírus. Porque no começo, realmente, elas se confundem. E então, é onde você tem que tomar o cuidado, né? Por isso, essa proteção, um tempo total, máscara, que a gente está vendo que assim, agora é a preocupação, que começa a liberar o comércio e o pessoal começa a relaxar. Então, talvez o nosso medo é isso, que nessa fase agora, semana que vem, que isso pode piorar pelo descuido, pelo relaxamento dos cuidados, né? Então, nessa fase agora, eu acho que é importantíssimo a máscara, o cuidado com as mãos, e a gente vê aqui, porque o pessoal usa máscara assim, né? O nariz para fora. É incômodo? É, mas é muito pior isso do que tá no hospital do que tá usando a máscara. Eu acho, isso que eu falo aos pacientes. Chegar, que coisa chata essa máscara. Eu falei, gente, é uma máscara, né? Você tá no hospital, é muito pior. Então, não sei se eu me perdi um pouco aí no que você queria que eu respondesse, mas é mais ou menos essa situação que a gente tem vivido aqui no consultório. Na verdade, assim, o pessoal começa com muito medo, mas agora é aquela coisa, é zumbido, é a sinusite, é ouvido, dor de ouvido, é cerume. Então, são coisas que incomodam e você precisa estar atendendo, porque você não pode ficar só pensando o tempo inteiro em Covid. Claro, você tem que ter todos esses cuidados, mas existe uma gama de doenças em volta disso que a gente tem que estar pronto para resolver, né? Agora, desculpa, estou falando demais, né? Mas, à vontade. Que a gente tem que ter em mente, que eu acho que entra aí a nossa situação dentro de vocês, como farmácia de manipulação, e a gente, o que faz a grande diferença é o sistema imunológico. Então, para ver como isso vai evoluir, é a tua imunidade. A agressividade do vírus tem, e cada pessoa, às vezes, vai se manifestar de um jeito. Mas se você está com o teu sistema imunológico preparado, ativo, isso é a grande diferença de você ter o contato com o vírus, desenvolver a doença, mas não ir para o quadro grave, né? Você está com a parte imunológica muito bem preparada. Inclusive, tem muita gente falando de manter os níveis de vitamina D, né? E como é que a vitamina D aumenta a imunidade? É válido nesse momento? Como que ela age? O que a gente pode fazer, né? Uhum. Então, Carlos, porque é o seguinte, estudos recentes, até nem tão recentes, mas que estão sendo revistos atualmente, é que a vitamina D é o maior regulador do sistema imunológico. Então, ele, dentro da vitamina D, que é o hormônio, né, o hormônio D, ela é vista como assim, realmente é o que realmente mais protege, que dá mais... ativar, quando o sistema imunológico está baixo, para você ativar, como se fosse assim, acender a chama, né, dele. É a vitamina D. Agora, também assim, você tem que ter as dosagens certas para isso funcionar. A vitamina D, ela tem que ter que a nossa produção fisiológica, se você tiver uma quantidade, uma pele que está trabalhando adequadamente, um raio solar que está incidindo adequadamente, a quantidade de tempo que você toma de sol, você produziria 10 mil unidades de vitamina D por dia. E essa, então, é a dosagem que a gente recomenda para uso diário. Então, você tem um nível de que protege, um nível que a gente considera bom de vitamina D, é entre 40 a 100 nanogramas por ml. O nível ótimo seria 80.
Então, para você atingir esse 80, você tem que estar com uma dosagem no mínimo de 10 mil unidades por dia. O doutor Cícero, que é o pesquisador, né, que desenvolveu esse protocolo de altas doses de vitamina D, ele preconiza, assim, agora nesse período, assim, você usar 200 unidades por quilo de peso. Então, quer dizer que um paciente de 80 quilos, 10 mil unidades vai ser até pouco nessa fase agora. Ele teria que, então, usar 16 mil unidades de vitamina D. E, inclusive, em crianças, 200 unidades por quilo, que é uma dose segura, é uma dose que não tem problema em relação à parte renal, não tem intoxicação renal. E se você tem esse nível de vitamina D, você não precisaria, às vezes, de mais nada. Só isso aí talvez seria suficiente. Mas, um detalhe, né? A gente falando de vitamina D, eu comecei com essa história da vitamina, eu gosto muito, eu acho que funciona muito bem. E eu comecei a transferir isso aí para a vitamina C. Aí eu comecei a fazer muitos pedidos de exames de vitamina C para pacientes. E qual foi a minha surpresa? Que a grande maioria, eu vou falar assim, ó, de cada, sei lá, 50 pacientes, 2 tinham um nível normal de vitamina C. Aquele paciente fala, mas eu tomo suco de laranja todo dia, eu tomo verdura, alimentos, uma alimentação saudável. O nível de vitamina C baixíssimo no organismo. Então, às vezes a gente pensa que está bem, que está com uma suplementação boa, mas na hora que a gente vai fazer os exames, a gente vê que realmente isso não condiz com a realidade. Então, eu acho que é importante a gente estar atento nisso aí. Não confiar, você tem que estar sentindo o teu bem-estar e manter esses cuidados, né? Então, assim, eu passo, você vê que você deve receber formulações aí para... Então, é isso assim, paciente entrou aqui, eu passo vitamina D. Só um outro detalhe, paciente de cor negra, talvez esses 10 mil não vão ser suficientes, porque eles não conseguem realmente metabolizar e mesmo fazer, a produção da vitamina D é muito inferior por causa da melatonina, então eles têm um excesso de melatonina, a quantidade de sol que eles teriam que receber seria muito maior. E o paciente idoso? O paciente idoso, por isso que também entra nesse todo do grupo de risco, né? A vitamina D, eles são sempre muito baixas e às vezes 10 mil unidades a gente não consegue atingir esse nível ótimo. Então é uma coisa que a gente tem que estar monitorando, acompanhando inclusive com os exames para ver como é que está indo esses níveis. Inclusive tem protocolos, né, doutora, de prevenção, o pessoal está colocando vitamina D, né, a vitamina C e o zinco também, né? O zinco tem sido muito falado. Uhum. O zinco, ele trabalha muito, ele tem, assim, mais de 200 funções, né, bioquímicas no organismo, que você precisa do zinco como um cofator para poder melhorar a atividade. Então, o zinco entra nessa fase por causa disso. E o problema de você dosar o zinco, porque às vezes o zinco, ele tem uma concentração maior intracelular. E a gente, quando faz um exame de sangue, você está vendo o nível sérico, o nível no sangue, não dentro da célula. Então, às vezes, você faz o exame e teu zinco está normal no exame de sangue. E isso não condiz com a realidade, porque intracelular você não consegue fazer essa dosagem. Então, a suplementação nesse período agora de inverno, principalmente nessa fase de Covid, é importante. Está chegando algumas perguntas aqui pelas redes, né? Olha, uma moça está falando assim, meu filho tem casos repetitivos de amidalite com placas. O que devo fazer? Então, porque aí é o seguinte, as infecções de repetição, amidalites, você tem que trabalhar a parte imunológica, né? Você tem que fazer, primeiro você tem que identificar que tipo de bactéria, tentar tratar essa bactéria adequadamente e depois você melhorar a parte imunológica dessa criança, desse adulto, enfim, para você tentar controlar essas amidalites de repetição. Agora, tem alguns casos que você não consegue, porque existe o problema do biofilme, que é como se fosse assim, um conjunto de bactérias que fica encapsulada dentro da amígdala. E aí você não consegue resolver isso, você tem que fazer a cirurgia. Mas assim, a parte imunológica, com certeza, é o grande diferencial. Você precisa trabalhar isso aí para poder melhorar essas amidalites de repetição.
Tem que ver o que está acontecendo com a imunologia dele, né? A imunidade. Tem outra pergunta sobre a vacina de pneumonia. Todo adulto deve tomar? Ah, não, vamos por igual a todo adulto. Eu nunca tomei, assim, tô falando, primeiro a gente fala, dá muito exemplo do que você faz na vida, né? Mas, assim, claro que aqueles pacientes de risco, eu acho que é importante tomar, sim. Mas, assim, não é uma coisa que você indica para todo mundo. Entendi. Outra pergunta é sobre os descongestionantes nasais. Quando que eu posso usar? Quanto, né? Tem gente que usa isso a vida toda, né? Qual que é o risco, né? O descongestionante não é uma coisa que você vai proibir. Não, às vezes eu até passo para algum paciente. Quando o paciente está com uma obstrução muito intensa, nariz entupido demais, ele vai congestionando, dá dor. Então você tem que usar esse descongestionante para poder dar um alívio, sempre associado com soro fisiológico. Então, mas o descongestionante você não pode passar de 6 dias. Passou de 6 dias, você já está machucando a tua mucosa e correndo o risco de fazer uma rinite medicamentosa. E você fica viciado no remédio. E a longo prazo ele pode levar a problemas cardíacos, hipertensão arterial. Então, realmente não é indicado. Assim, você pode fazer uso numa queixa específica. 6 dias. Mais do que isso não deve ser usado. Certo, é um problema descongestionante, né? Porque o pessoal resolve na hora, em segundos, né? Então, mas só que depois, né? Bem-estar, né? Aí começa, vai usando. E aqui a gente pega muito, né? Aí para você tirar isso, restabelecer essa mucosa do nariz, você leva um tempo, né? E você tem que contar com a força de vontade do paciente também. Porque o paciente tem que pegar esse remédio, eu falo assim, joga no lixo. Porque se você estiver dormindo, e tiver com o remédio do lado, você vai pingar. Então, realmente, assim, procurar não começar, porque é como qualquer outro vício, né? Sempre é mais difícil você sair disso. Tem uma moça aqui perguntando, a Lu, perguntando sobre própolis, se é bom para a imunidade. Sim, o própolis ajuda bastante a imunidade e às vezes a gente usa até uma fórmula associando a vitamina C junto com própolis, mas é uma indicação, sim, a gente usa e cada caso, assim, não dá para você falar, eu uso tantos miligramas, não, porque depende muito da situação, da pessoa, o que ela vai... o que ela quer melhorar, mas o própolis entra também na lista. Na verdade, a gente tem inúmeros ativos, inúmeros fitoterápicos que trabalham com a imunidade, né? Eu falei aqui da vitamina D porque, assim, eu acho que é o mais importante, mas você tem outras coisas que você pode trabalhar, tem muitas coisas que você pode trabalhar para melhorar a imunidade, né? Tem uma moça perguntando sobre aquele teste de alérgenos no braço, que faz para saber o que a pessoa é alérgica, né? Quando usar aquele teste? Quando que lança a mão dele? Então, porque quando a pessoa tem uma rinite alérgica, assim, que está de difícil controle, é interessante você associar a vacina junto. Até é importante associar a vacina junto, né? Então, você vai usar o teste para isso. Então, aquela pessoa que está com uma rinite, umas crises de rinite com muita frequência, ela só fica bem enquanto está usando o remédio. Então, aí você fala, não, a gente tem que fazer alguma outra coisa. Então, entra aí o teste, você vai identificar o que a pessoa do que a pessoa tem alergia para poder fazer uma vacina. Então, só para fazer, às vezes, assim, é interessante fazer, porque às vezes você vai testar várias coisas ao mesmo tempo. Então, dali você prepara a vacina, porque a vacina é individualizada. Então, você vai trabalhar dentro daquilo, ela teve uma alergia maior à poeira. Então, a poeira, ácaro e fungo. O que realmente são as 3 coisas mais comuns que a gente vê? Mas a poeira é mais. Então, dentro de você, na hora da formulação da vacina, você vai colocar aí 60% de poeira, 30% de fungo e 10% de alguma outra coisa. Então, nesse sentido, se você vai trabalhar com uma vacina ou se tem uma doença profissional. Apesar que aí o prick teste, que a gente chama, ele não é tão indicado, aí o exame de sangue é melhor. Porque se a pessoa, vamos supor, um exemplo, eu sou veterinário, eu trabalho com
cachorros, né, com animais. Então, aí você vai fazer o teste para ver se a pessoa é alérgica a pelo de cão ou gato. Que aí você vai fazer essa vacina para isso, porque é a profissão dela, ela tem que continuar trabalhando com isso. Então, você tem que aumentar a produção de anticorpos dessa substância. Então, é mais em casos específicos assim. Uhum. E que medidas que a pessoa tem que tomar, assim, esse pessoal alérgico, né? Asma, rinite, sinusite, em casa. Tem gente que fala assim, não pode, tem que tirar todos os tapetes, jogar fora, jogar as cortinas fora. E tem gente que passa vinagre em tudo, tem tudo quanto é tipo de receita, né? O que a senhora indica, assim? Na verdade, assim, o controle ambiental é realmente uma das coisas mais importantes, que a gente passa num quarto, principalmente 8 horas, teoricamente 8 horas ali naquele ambiente. Então, é importante, assim, se o alérgico que você tem que forrar o colchão, você tem que forrar o travesseiro, você tem que limpar esse travesseiro pelo menos uma vez por semana, a cada 10 dias, se possível com álcool, pôr para tomar sol. Por quê? O grande problema é que a gente descama, a gente tem escamação. E são coisas microscópicas, né? A gente não vê. Só que o ácaro, que é o carrapatinho que nos dá o processo alérgico, ele se alimenta dessa descamação. Então, quanto mais descamação tiver, mais o ácaro vai proliferar e mais sintomas você vai ter. E o sol, ele é uma das melhores coisas para matar o ácaro. Então, tá com um quarto muito bem, que pegue sol, é importante, pôr o colchão, um travesseiro para tomar sol, passar o álcool, né, de um lado e de outro, isso aí, podendo, né, a pessoa não tem muito tempo, mas podendo fazer uma vez por semana seria o ideal. A roupa de cama, lavar a roupa de cama com sabão, de preferência com sabão de coco, com menos perfume. Não colocar amaciante. O vinagre, realmente a gente utiliza, inclusive o vinagre de álcool, substituindo o amaciante. Porque além dele dar uma maciez na roupa também, ele vai proteger. Tapete, cortina, não precisa jogar fora, mas tem que ser um fácil de lavar. Porque a pessoa tem que lavar com frequência, porque não adianta, a poeira junta mesmo. Podendo ser uma cortina facinho que você pode tirar aí cada 20 dias, seria o ideal. Um tapete também fácil. Carpete jamais no quarto de um alérgico, jamais. Eu limpo direitinho, eu aspiro. Gente, não adianta, junta muito pó. Então tem que ser um piso fácil de limpar. De preferência passar pano úmido primeiro, depois vir com uma vassourinha para tirar a sujeirinha maior e realmente passar água com... Eu gosto muito de passar uma solução assim, um pouquinho, água, vinagre e álcool, ou bicarbonato. Né? Você pode fazer, sei lá, com 2 litros de água, uma colher de sopa de vinagre e uma colher de sopa de álcool. E realmente uma proteção maior que a gente faz no ambiente de trabalho. Outra coisa é mofo, né? Olhar se não tem uma parede, porque Franca tem muito problema com umidade, né? Então, parede com mofo. O mofo é veneno, e a gente realmente às vezes não vê. Então, roupa que ficou guardada, que tá com aquele cheirinho, não use que a rinite vai atacar. Põe para lavar, e eu acho que nem só o sol é suficiente. Tem que lavar porque senão vai atacar. E atacou a rinite, para depois você ficar bem, às vezes demora uns 10 dias, né? Então, o cuidado ambiental é muito importante, sim. Certo. A doutora fez especialização em ortomolecular também, né? Que sim. O pessoal tem muito interesse em ortomolecular, interesse crescente, né? Fala pra gente, assim, qual que é o alcance mais, que doenças mais a ortomolecular tem tratado, que recursos que ela está trazendo de novo, assim, para as terapias, né? Então, cara, porque na verdade, né, quando eu fiz, assim, isso era uma coisa que eu sempre gostei muito, e a gente não aprende isso, assim, num curso, né, normal, tal, mesmo porque faz tanto tempo que eu formei, né, já vai fazer 31 anos de formado, então faz muito tempo que eu saí da faculdade. Mas, então, eu queria voltar para poder, como se fosse uma segunda especialização, né?
Mas o que mais interessante foi isso, que foi muito bom, porque eu consegui colocar a ortomolecular na otorrino. A ortomolecular na doença respiratória, eu acho que isso fez muita diferença para mim e para os meus pacientes, porque eu consegui ajudá-los nesse aspecto dessa doença imunológica para fortalecer, que era uma visão que eu não tinha. Então, eu fui ter depois que eu fiz o curso. Agora, especificamente na ortomolecular, o que vem muito aqui são as pessoas acima dos seus 50, 55 anos que querem ter uma qualidade de vida melhor, um envelhecimento saudável, né? Então, as pessoas já começam naquela fase de um esquecimento, um cansaço maior, a pele muito sem brilho, sem viço. Então, você trabalhar nesse sentido, E assim, eu não gosto assim, de ficar inventando muita coisa, eu trabalho muito dentro de exames, dentro do que a pessoa está com carência. Então, eu faço os exames, vejo isso aqui está precisando melhorar. Então, a gente trabalha muito com a parte hormonal, os hormônios bioidênticos, que são hormônios seguros, né, que vêm de planta, tal, que você pode usar com uma segurança. E você é individualizado o tratamento, né? Então, você não tem aquela fórmula pronta lá que você chega e passa para o paciente. Cada paciente é de um jeito. Cada paciente precisa de um apoio, precisa... Muita gente, às vezes, com processo depressivo, que a gente consegue, com, às vezes, fitoterápico, melhorar esse quadro dele sem ter que entrar com antidepressivo. Às vezes é necessário um antidepressivo, sim, mas uma dose pequena. Ver a pessoa se sentir bem, se sentir animada, ter vontade de sair da cama, né? Poder olhar, ver uma pele brilhante, uma pele que está assim, viçosa. Então, eu tenho trabalhado muito nessa parte de envelhecimento saudável. Né? Então, mais que o pessoal mais me procura. Mas tenho muito paciente também, né? Porque não é ortomolecular, mas ficou dentro do protocolo, essa parte também de doenças autoimunes, crianças, às vezes, com suspeita de autismo. Então, algumas coisas assim que a gente está vendo, está acompanhando, tratamento com protocolo, Coimbra, altas doses para esclerose múltipla. Tem alguns pacientes, inclusive pacientes de fora, aqui de Franca, na verdade, acho que eu não tenho nenhum, mas tem pacientes de fora que vêm acompanhar e é muito prazeroso, porque o resultado é muito bom, que a pessoa deixa de usar aquelas medicações fortes e passa a usar coisas, vitaminas, né? Então, isso é muito bom. A gente vê mesmo relatos no balcão, né, do resultado dessas formulações, que é muito interessante mesmo a terapia ortomolecular. Doutora Vera, a gente está chegando ao final da nossa live. A senhora tem mais alguma informação que gostaria de passar para a nossa audiência? Não, eu acho que assim, do que eu tinha pensado, assim, eu acho que a gente comentou tudo, sim. Eu acho que deu para dar uma abrangidinha aí, né? Só um detalhe, você falou daquela paciente com amidalite, né? Aquela mãe que perguntou, eu estava falando do bicarbonato. Outra coisa que é interessante, começou com uma garganta meio irritadinha, aquele processo bem inicial. Eu gosto muito do bicarbonato. Usar o bicarbonato, meio copo de água morna e uma colher de chá de bicarbonato. Fazer o gargarejo 3, 4 vezes ao dia, porque ajuda bastante, porque você diminui, porque assim, o vírus e a bactéria, ela gosta de manter o meio ácido, ela precisa do meio ácido para proliferar. E você usando o bicarbonato, você neutraliza esse meio, né? Você vai usar uma substância básica, então ela não fica confortável nesse meio com bicarbonato, então eu uso bastante. Agora, Carlos, eu falei uma coisa errada. A solução nasal, eu falei meio copo de água, mas não é, é um copo de água, uma colher de chá de bicarbonato e meia de sal. O gargarejo que é meio copo, porque senão ela vai ficar, não que fique errado, mas ela vai ficar muito mais forte para usar e ela incomoda um pouquinho. Então, um copo, 240 ml de água para uma colher de chá de bicarbonato e meia colherzinha de sal. Só fazendo essa correção, porque eu falei depois que eu vi que estava errado. Tá. Então, doutora, muito obrigado pelas dicas. Com certeza vai fazer muita diferença na vida das pessoas. E a gente agradece demais a sua disponibilidade. Muito obrigado. E é uma honra para a gente ter essa live aqui gravada. A gente vai mandar para o YouTube e vai ficar gravada no Instagram também para quem quiser ver depois.
Obrigada, muito obrigada. Fiquei muito honrada pelo convite, Carlos. Tá? Um bom fim de semana para você, para todos. Obrigada. Um abraço. Obrigado. Outro, tchau. Tchau.